quando você analisa esses dados sobre apreensão de armas e você lembra que o Exército liberou a posse de armas para pessoas que respondem processos por homicídio, por tráfico, e aí você vê, ok, então aquele problema que o policial está enfrentando lá na ponta tem relação com essa péssima fiscalização também, por exemplo. E outra coisa que a gente precisa lembrar é que há no Brasil hoje mais de 50 facções, e todas elas, apenas 2, foram nascidas e criadas fora do sistema penitenciário. Então, o próprio Estado brasileiro está criando e dando subsídios para que as facções fortaleçam. Então, assim, a gente está criando o problema, reforçando o problema e falando que tá resolvendo, porque claramente a gente vê que não é verdade. Eu sempre dou um exemplo sobre, vocês lembram as manchetes que vocês viam há 10, 15 anos nos jornais? O que mudou? Nada. A gente está agindo do mesmo jeito, apostando nas mesmas soluções fracassadas e tendo os mesmos tipos de problemas, exatamente porque a gente está fazendo a coisa errada em relação ao problema. Então, quando menciona, né, essa questão da inteligência, é também sobre isso, porque a gente não tem nenhuma gestão sobre a segurança pública. Eu gosto de lembrar sempre uma coisa sobre isso, que são 2 coisas, na verdade. A gente sabe que 7 em cada 10 pessoas no país são arma de fogo. E a gente não tem um sistema unificado com dados sobre armas e munições. O Brasil é um dos países em que há o maior índice do planeta e não temos um índice nacional de homicídios, né? Os dados que a gente tem de homicídios são ali levantados pela sociedade civil, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que inclusive foi criticado pelo Rui Costa. Então, assim, nós temos esse tipo de situação, como é que a gente vai enfrentar um problema que a gente não conhece? A gente não conhece, né? Então, assim, a gente precisa que esse tipo de problema seja resolvido em todas as esferas possíveis, porque a gente sabe que, por exemplo, o Comando Vermelho não age só no Rio de Janeiro, não é um tema só do Cláudio Castro. O PCC não age só em São Paulo, ele age em toda a América Latina, na Europa. Então, um governador não vai resolver um problema do PCC, gente. Isso é tão óbvio, né? E quando você não tem essa coordenação do governo federal em relação à segurança pública, cada um por si e a gente fingindo que está resolvendo a coisa. Não tem como eu resolver uma coisa que acontece na esquina da minha casa, sendo que o problema é um problema internacional. Não tem como. Então, assim, a gente finge que acredita que está resolvendo as coisas, enquanto isso, né, de uma frase do Beltrame, que inclusive foi muito aclamado pela imprensa, onde ele dizia que para fazer um omelete, às vezes a gente tem que queimar alguns, ou seja, a gente precisa matar uns inocentes aí no mesmo saco onde a gente está levando aí quem está atirando na polícia.